Nesse domingo, a gente está voltando para aquela pregação daquela série chamada Trinity Lifestyle, que seria o estilo de vida da Igreja Trinity. E aqui nesse estilo de vida, a gente está falando sobre os valores. Quais são os valores dessa igreja? Será que essa igreja, o que é importante para essa igreja? O que a gente é tão comum, que a gente respira, que a gente que acontece sempre, todo mundo domingo tem. Então a gente está falando aqui sobre um estilo de vida da Igreja Trinity. E hoje eu queria falar sobre um assunto muito importante, que é o compromisso com a igreja local. O compromisso com a igreja local, né? Eu sei que nesse período de férias, aí dezembro, o pessoal vai viajar, né? E, se você pode viajar, viaja mesmo, né? Eu acho que é muito bom, né? Inclusive, eu vou viajar essa semana, tá? Só já vou avisar a igreja inteira para vocês saberem. Essa semana, eu e minha esposa, a gente conseguiu, através de um casal de amigos, ceder uma casa para a gente lá em Monte Verde, né? E a gente vai, na terça-feira, lá ficar 2 dias lá, tentar dar uma descansada. Então, segunda e terça a gente está aí trabalhando, sexta-feira normal, precisando de alguma coisa, vocês podem me ligar, né? Mas essa semana a gente vai dar uma descansada, eu, minha esposa e a Teté, porque a outra está trabalhando no acampamento, né? Está servindo no acampamento durante 3 semanas. Mas vamos lá. Então, eu quero falar sobre esse compromisso com a igreja local. Eu acho que é um assunto muito importante e eu acho que a gente precisa ter a convicção de que a sua falta faz falta nesse lugar. Quando você não vem, a gente sente falta de você nesse lugar, porque nós somos uma família, né? Então, por exemplo, eu estou sem uma filha lá em casa, né? Então a Sara, a Yuyu está servindo no acampamento Shalom 3 semanas, né? Já está uma semana, vai ficar mais 2, né? E só de chegar em casa, né? Saber que tem uma faltando, já me dói, né? Não dói? Né? Dói. Sei que tem a Teté, que é uma bênção, né, Teté? Tem a Teté, né? Mas a Yuyu faz falta também, porque ela compõe essa família, né? Então, quando alguém falta, a gente sente falta. Quando você falta, a gente sente falta. Certeza. Quando você falta, a gente sente. Talvez você pense assim, não, mas ninguém nem sentiu minha falta. Sentiu sim, tá? E uma coisa interessante que falando, né, sempre eu falo isso, mas queria deixar mais uma vez a visão da Igreja Trinity. Qual que é a visão da Igreja Trinity? A Igreja Trinity é uma igreja de profunda intimidade com Deus, que se manifesta em adoração verdadeira e serviço a Deus e ao próximo. Essa é a nossa visão, a gente quer alcançar isso. A gente quer alcançar esse lugar onde a gente encontra intimidade com Deus, onde a gente tem uma verdadeira adoração, onde a gente tem serviço a Deus e ao próximo. A gente quer muito que essa igreja não seja uma igreja de espectadores, sabe? Às vezes a gente vai para um lugar e a gente vai... até estava falando com o Aguinaldo, né? Aguinaldo é um irmão aqui que trabalha no prédio, e ele fala que é membro dessa igreja, né? Eu falo, pastor, depois eu vou lá com vocês assistir o culto. Daí ele falou, não vou assistir não, eu vou fazer parte do culto. A gente não assiste culto. Crente de verdade não assiste culto. Crente de verdade cultua ao Senhor. Nós adoramos o Senhor. Nós não estamos simplesmente assistindo um show de um pessoal tocando e cantando aqui, ou de um stand-up de um comediante falando coisa para a gente dar risada aqui na frente. Não. Todo mundo participa do culto. O culto é para se cultuar. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a igreja para a gente entender o nosso compromisso com a igreja local. O que é a igreja? Quando que surgiu a palavra igreja na história da Bíblia, na história do cristianismo? Tem um versículo, quando Pedro, ele fala para Jesus que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus, ele solta essa frase, ele olha para Pedro e ele diz, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então é muito interessante, às vezes quando a gente pega um texto bíblico, a gente precisa entender o português desse texto bíblico. Porque às vezes quando a gente não entende o português, as concordâncias, a gente acaba não entendendo direito o versículo. Olha só, o texto, imagina 2 pessoas aqui, Jesus e Pedro. Jesus, ele olha para o Pedro e ele fala assim, Pedro,
Você é Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Olha só, presta atenção no que eu estou falando. Ele está falando com Pedro. Pedro, você é Pedro. A palavra Pedro, né, no grego, significa pedrinha. Né? Você é uma pedrinha. Sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja. A igreja não vai ser edificada sobre a pessoa de Pedro. A igreja vai ser edificada sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender essa igreja de Cristo. Existe uma igreja visível, existe uma igreja invisível. Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente fala sobre a teologia, a definição teológica de igreja, então tem um teólogo chamado Wayne Grudem. Wayne Grudem, ele faz a seguinte afirmação sobre a igreja. A igreja é a comunidade de todos os verdadeiros cristãos de todos os tempos. Ou seja, a igreja é composta por todos os homens e mulheres que são, que foram e as que sempre serão verdadeiros cristãos. Wayne Grudem, ele traz uma explicação que existe uma igreja invisível. Qual é a igreja invisível? Daquelas pessoas que já se foram, daquelas pessoas que viveram o cristianismo verdadeiro e daquelas que ainda crerão. A gente não vê essa igreja. O que a gente vê é a igreja dos verdadeiros cristãos de hoje. Você faz parte dessa igreja visível. Então, quando a gente fala da igreja de Cristo, a gente precisa entender 4 características dessa igreja, muito importante. A igreja de Cristo, ela é dirigida por Cristo. A igreja de Cristo, ela ama a Cristo. Nós somos guiados por Cristo, mas nós amamos a Cristo. Mas nós também somos dependentes de Cristo. Nós não conseguimos ser igreja sem Cristo. Então, se você entrar numa igreja onde Cristo não é o Senhor, não é Deus, sai de lá. Quer dizer, sai de lá no sentido de não é a fé que a gente profere, não é a fé da palavra de Deus. Nós entendemos que Jesus é Deus. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, não é aula de escatologia, mas se você olhar para as pessoas que seguem uma religião chamada Testemunho de Jeová, eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles são unitaristas, só existe um Deus, não existe trindade. Nunca vai existir uma igreja Trini Testemunho de Jeová. Né? Por quê? Porque eles são unitaristas. Nós somos trinitaristas. Nós acreditamos em um Deus, Nós não somos politeístas. Nós cremos em um Deus que se manifesta em 3 pessoas diferentes. Então, Testemunho de Jeová não acredita que Jesus é Deus. Então eu vou dar uma dica para vocês, tá, pessoal? Isso aqui é coisa poucas pessoas sabem, então eu quero alertar a igreja. Então, por exemplo, se você está na internet, e aí a gente quer procurar alguma informação, a gente quer procurar um devocional, a gente quer procurar, sabe, algum esclarecimento, aí você coloca no Google, esclarece, me explique o que é o reino de Deus. E aí vai aparecer um monte de site, um monte de explicação, certo? Se em alguma delas tiver escrito JW, eles são do Testemunho de Jeová. Porque se eles colocarem que eles são do Testemunho de Jeová, os evangélicos inteiros, ninguém vai abrir esse site. O que eles põem? JW, Jehovah Witnesses. Eles colocam em inglês JW, porque eles sabem que os cristãos evangélicos não vão abrir o JW. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Estou alertando vocês como igreja. Nem tudo que está na internet é informação boa. Você tem que tomar cuidado, né? Se você tiver alguma dúvida, manda para mim. Fala assim, pastor, estou vendo um negócio aqui, vê se é bom. Aí eu vou olhar a fonte. Tem fonte, pessoal, já teve coisas que o pessoal mandou para mim, fui procurar a fonte. De onde vem? Não falava de onde vem. Quem escreveu? Não falava quem escreveu. Fui a fundo para ver se apareceu um nome. Busquei esse nome para ver de onde que ele vinha. Vinha da igreja adventista. Então, quer dizer, quando tem alguns nomes que os evangélicos batem e falam, não, esse aqui eu não quero, não vou corroborar com essa verdade. A gente precisa tomar cuidado. Você pode estar se alimentando de verdades que podem estar contaminando a sua fé.
Então a gente precisa tomar cuidado, né? Então eu estou falando para vocês, nós dependemos de Cristo, nós amamos a Cristo, nós somos dirigidos por Cristo e nós representamos Cristo aqui na terra. A igreja de Cristo representa Cristo aqui na terra. Por isso que nós não podemos dar mau testemunho, porque nós representamos a Cristo. Nós somos a referência para as pessoas lá de fora de quem é Cristo para nós. Então, presta atenção. Existe uma igreja de Cristo. E aqui, nessa igreja de Cristo, engloba os presbiterianos, os batistas, os metodistas, a Assembleia de Deus, todas as igrejas que a gente consegue andar junto, estão aqui nesse grupo chamado a Igreja de Cristo. Mas a Igreja de Cristo, que está aqui no Brasil, que está nos Estados Unidos, que está na Espanha, que está em Portugal, está em vários lugares do mundo, essa Igreja de Cristo, ela não é uma igreja, ela é composta por várias igrejas locais. E aí eu já cheguei aonde eu quero chegar hoje. Que eu falei para vocês que hoje eu vou falar sobre o compromisso com a igreja local. E aí então, presta atenção, a igreja local são várias. Nós temos várias. Só aqui nesse bairro do Bom Retiro, acredito que deve ter aí umas 200 igrejas. Tem várias igrejas. Aqui nesse prédio reúne 4 igrejas que eu sei, né? 4 igrejas reúne nesse prédio, né? Inclusive tem até uma igreja boliviana, 2 igrejas coreanas e uma igreja nossa que não tem bandeira étnica. A nossa igreja, pessoal, não sei se você já ouviu falar, mas a nossa igreja não levanta bandeira étnica. A única bandeira que a gente levanta aqui é a bandeira do reino de Deus. Então nós não somos uma igreja japonesa. Se você ficou decepcionado, me perdoa, tá? Mas a gente não é uma igreja japonesa, não é uma igreja taiwanesa, não é uma igreja coreana, não é uma igreja brasileira. Nós levantamos a bandeira do reino. Nós não somos uma igreja étnica, somos uma igreja do reino. Então, deixa eu tentar explicar para vocês essa ideia da igreja local. Então, quando a gente fala sobre a igreja local, que várias igrejas locais que compõem aquela igreja, né, que é a igreja de Cristo que está no mundo inteiro. Então, o que é a igreja local? Uma definição de igreja local a igreja local é uma comunidade organizada de crentes que se reúnem para participar de tudo o que envolve o serviço do culto a Deus. Então, olha só, é uma comunidade, e podem existir várias comunidades, né? Existem várias comunidades diferentes, né? Nós somos uma comunidade que organiza os crentes para se reunirem e participar de tudo que envolve o culto a Deus. Então isso que nós fazemos aqui às 5 horas é o culto ao Senhor. Nós estamos cultuando ao Senhor. Já falei para vocês, a gente não assiste culto, a gente participa do culto. A não ser que você não creia no Senhor Jesus e você está nos visitando, você é muito bem-vindo, fica à vontade, fica com a gente, mas quem é da igreja, quem é crente, não assiste culto, participa do culto. Mas deixa eu falar 3 coisas importantes que precisa acontecer numa igreja local. Primeiro, como que você difere uma igreja local de uma outra igreja local? Primeira coisa que eu falo para vocês, existe uma governança. Cada igreja local tem uma governança. E aí a liderança que se decide como que vai ser essa governança. Algumas igrejas centenárias já têm toda uma organização de como que funciona a igreja. Às vezes tem um pastor que é um pouco mais dogmático, que o pastor manda em tudo, o pastor decide tudo, ele decide todas as coisas, decide a cor da igreja, decide quem vai participar disso, quem vai participar daquilo, né? E algumas igrejas são diferentes. Algumas igrejas, por exemplo, igual a nós temos o quê? Nós temos uma equipe pastoral, que por enquanto eu e minha esposa, né? A gente está orando para que tenha mais pastores nessa igreja, para a gente poder cuidar das pessoas, mas então a gente tem uma equipe pastoral, a gente tem também uma equipe do presbitério, né, de presbíteros, que são líderes que também cuidam das pessoas, que cuidam da parte administrativa, que apoiam a equipe pastoral para funcionar. E aí nós temos os coordenadores de área,
né, os líderes de ministério, e assim por diante. Aí a gente tem os discipuladores, as pessoas que estão cuidando dos grupos de discipulado. Então, é a forma de governo da igreja. A forma de governo da igreja. Cada igreja tem uma forma de governar. Não sei se você sabe da sua, essa que eu estou falando é a nossa. Mas também uma igreja local tem a sua doutrina bíblica, porque se não for bíblica não é igreja evangélica, entendeu? Tem que ser, no mínimo, uma doutrina bíblica. Mas é a doutrina bíblica que distingue, às vezes, a igreja batista da igreja presbiteriana, da igreja Assembleia de Deus, da igreja, sei lá, então você tem várias igrejas diferentes, né? Você tem igrejas denominacionais, por exemplo, as presbiterianas, né? Tem a Igreja Presbiteriana do Brasil, aí você tem um monte de igreja dentro desse grupo de presbiteriana, mas eles têm uma doutrina bíblica. E não sei se você já ouviu falar sobre a doutrina do calvinismo, né? Então, tem o calvinismo. Essa semana passada, eu estava explicando para as minhas filhas a diferença dos calvinistas e dos arminianos, né? Foi uma longa conversa, até a gente conseguir entender as diferenças, mas eu quero que você saiba. Se você não sabe, eu quero te ajudar nisso, eu quero te ajudar a explicar a diferença dos calvinistas para os arminianos, né? E aí, então, essa doutrina bíblica, qual é a doutrina bíblica da nossa igreja, né? Eu vou um dia trabalhar com vocês para explicar para vocês a doutrina da nossa igreja, mas a gente precisa concordar, né? Então a gente vai concordar sobre como é a salvação em Cristo Jesus, como nós enxergamos a Cristo, como nós enxergamos a Trindade, como nós enxergamos a palavra de Deus. Então tudo isso é doutrina bíblica. Cada igreja tem uma doutrina bíblica. Se ela não for bíblica, não é igreja irmã, né? Então são igrejas que a gente não consegue andar junto. Mas a maioria das igrejas evangélicas a gente consegue andar junto, mesmo não tendo a mesma doutrina bíblica. Não sei se você sabe, mas se fala muito sobre essa divergência entre o calvinismo e o arminianismo. Mas não sei se você sabe, mas de 100% da doutrina bíblica, eles discordam em tipo 10% ou menos. Não é muito, é que a gente pega um probleminha assim e te transforma num problemão, e a gente pega um negocinho assim e tenta achar uma razão para se separar um do outro, né? Isso é muito do ser humano. Outra coisa da igreja local que eu acho que ela precisa ter, que é muito importante, é o quê? Relacionamentos saudáveis. A gente precisa de ter relacionamentos. Então toda igreja local tem uma governança, tem uma doutrina bíblica, tem um relacionamento saudável. Agora, eu vou te falar uma coisa, você que é da igreja Trini, você vai fazer uma reavaliação do porquê que você está aqui. Se você não é da igreja Trini, está procurando uma igreja, de repente, essas perguntas que eu vou fazer agora vai te ajudar a encontrar a sua igreja. De repente você vai mudar de país, vai mudar de cidade, não dá mais para congregar aqui. O que você precisa se perguntar para você encontrar uma boa igreja local? Então, eu queria falar para vocês como escolher a minha igreja local. Tá? Eu estava preparando esse estudo, me deparei com um estudo muito legal, e aí ele resumiu 4 perguntas, eu coloquei mais uma, porque eu achei que essa pergunta seria pertinente, mas eu queria falar para vocês, para você estar procurando uma igreja local, o que você precisa perguntar para si mesmo, para saber se essa é a sua igreja local? Primeira pergunta que eu faria é: essa é uma igreja onde a minha família será regularmente alimentada pela palavra de Deus? Será que nesse lugar a gente está sendo alimentado com a palavra de Deus? Regularmente, todos os domingos, ou durante a semana no discipulado? Né? Então eu penso que você precisa fazer essa pergunta. Né? De repente você está indo numa igreja que é só programação, e aí você não consegue enxergar isso. Você precisa de um lugar onde você vai regularmente se alimentar da palavra de Deus. Segunda pergunta: essa é uma igreja onde eu estou convencido de que o cuidado
da minha alma será uma prioridade? De novo, essa é uma igreja onde estou convencido de que o cuidado de minha alma será uma prioridade? Você precisa avaliar isso. A igreja local, ela precisa ser um lugar de cuidado. Será que aqui nesse lugar nós estamos preocupados com a sua alma? Nós estamos tão preocupados que a gente está montando uma equipe de cura interior. A gente está montando uma equipe, estamos indo um monte de gente fazer esse curso. Já temos 2 aqui que já fizeram esse curso, né? Mas a gente quer montar uma equipe desse curso para a gente poder cuidar das pessoas. E sabe, pessoal, vou falar uma verdade para vocês. Todos nós precisamos de cura interior. Todos nós. Ah não, pastor, mas eu já tenho a salvação. Graças a Deus, você tem a salvação. Mas não é porque você é salvo que você é totalmente curado. Olha só o que eu estou falando. Você entregou sua vida para Jesus? Glória a Deus. Se qualquer hora desse momento da sua vida você morrer, você vai para o céu. Porque você já recebeu essa salvação em Cristo Jesus. Mas, não é só porque você entregou sua vida para Jesus, que tudo que aconteceu no seu passado, já curou na sua vida por você ter entregado sua vida para Jesus. Tem muita coisa que você precisa de cura. Então nós não estamos eliminando a salvação em Cristo Jesus, não. Nós precisamos tomar essa decisão, mas nós precisamos ser curados e restaurados daquilo que machucou no passado, traumas, dores, às vezes decisões erradas que nós tomamos, conexões e alianças erradas que nós fizemos no passado, que nós precisamos quebrar para que nós possamos estar caminhando de uma forma saudável com o Senhor. A igreja que você está precisa se preocupar com a sua alma. Terceira pergunta: essa é uma igreja onde a minha família experimentará significativa comunhão cristã e prestação de contas? Essa igreja vai ser um lugar onde a minha família vai experimentar comunhão? E aí eu imagino, né, que a gente, dos valores nossos aqui dessa igreja é a comunhão. Não é à toa que a gente chega mais cedo para fazer um café para vocês, para a gente passar tempo junto, que sempre tem comida, né? Não é um restaurante, mas sempre tem comida, né? Mas assim, para a gente passar tempo junto, comunhão, andar junto. Quarta pergunta: essa é uma igreja onde eu posso servir ao povo de Deus e usar meus dons para o seu benefício? Será que essa igreja é um lugar onde você pode usar os seus dons para abençoar as pessoas? Né? E eu falei para vocês, um dos objetivos dessa igreja é que seja uma igreja de pessoas que servem a Deus e ao próximo. Né? Às vezes você não serve, sabe por quê? Você não serve porque você não encontrou seu dom ainda. Então, guarda essa data, pessoal, 13 de março. Repete comigo, 13 de março. 13 de março, a gente vai trazer um cara aqui e a gente vai fazer um teste, uma tarde inteira, até a noite. É um curso chamado CDV, Curso de Desenvolvimento Vocacional. Todo mundo que fizer esse curso vai sair daqui com um direcionamento sobre a sua vocação e em que área da igreja que você vai trabalhar. Esse CDV vai ajudar a gente a posicionar a gente no lugar certo. Às vezes, pessoal, vou te falar, às vezes você está aqui no louvor, mas você está no lugar errado. Você está no lugar errado, você devia estar em outro lugar. Mas nesse curso a gente vai tentar alinhar todas as pessoas para que a gente possa encontrar a nossa vocação e servir no lugar certo. Tem um bom exemplo. Eu tenho uma amiga lá em Londrina, que ela servia em vários lugares, mas ela não se sentia bem. Ela estava em alto escalão da liderança, ela não se sentia bem. Ela fez esse curso, sabe o que ela descobriu? O lugar dela é na cozinha. E não é deboche não, pessoal, ela ama servir na cozinha. Aí todo o acampamento que eu vou no interior, ela está na cozinha e está sorrindo de orelha a orelha, feliz, porque ela encontrou a vocação dela e ela está fazendo aquilo que Deus pediu para ela fazer. Talvez você não faz porque você não encontrou ainda o seu dom e a sua vocação.
E eu vou falar uma frase para a igreja, é uma frase que eu acredito para mim mesmo, tá? Quem não serve, não serve. Vou repetir a frase, tá? Quem não serve, não serve. Então, pessoal, a gente precisa encontrar nosso lugar de serviço. E a última pergunta que eu faço para a gente escolher a nossa igreja local essa é uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade de moldar o meu caráter e também da minha família? Será que esse lugar é um lugar onde o Espírito Santo tem liberdade para me moldar e moldar a minha família? Então essas são perguntas importantes que você precisa fazer para você encontrar sua igreja local. Ou até para você fazer uma reavaliação se você está na igreja certa, né? E aí você fazer essas perguntas para você. Então, deixa eu trabalhar um pouquinho melhor nessa ideia de entender a igreja. Por quê? Porque quando a gente entende a igreja, a gente se compromete com ela. Se você não entende muito o que é a igreja, a gente acaba não tendo muito compromisso, porque nem sei o que é isso direito. Eu estou indo lá, mas assim, é legal, tal, mas assim, eu não tenho um compromisso muito real com essa igreja. Eu vou lá porque, sei lá, porque alguém me leva. Alguém me leva, então eu vou. Mas eu queria que você entendesse o que é essa igreja para Deus. Mas antes de falar o que ela é, eu queria falar o que ela não é, tá, pessoal? O que a igreja não é? O que ela não é? Primeiro, ela não é um prédio. Pessoal, a igreja não é um prédio. Se um dia a gente tiver que sair daqui, a gente vai se reunir num outro lugar. Então, a nossa igreja é o K-Square? Não, o K-Square é uma bênção para nós. A gente ama esse lugar, a gente sente a presença de Deus nesse lugar, a gente ama esse prédio. Mas a igreja não é o prédio. Não é o prédio. Outra coisa que a igreja não é um clube, né? Se você é sócio de algum clube, você vai entender do que eu estou falando. A igreja não é um clube que você vai lá, usufrui tudo lá e vai embora. Ah não, mas eu paguei minha mensalidade, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, aqui tem um outro teor, é muito mais do que um clube, do que um lugar que você vai para se exercitar. E também a igreja não é uma casa de campanha política. E eu quero deixar isso bem claro aqui para nós, porque esse ano é um ano de eleição, né? Esse ano é um ano de eleição, certo? Então, a igreja não é uma casa de campanha política. Não vai ter foto de ninguém aqui, não vai ter vereador querendo falar aqui no palanque, aqui no microfone, então não vai ter. Aqui nós só buscamos um governo, o governo de Deus sobre as nossas vidas. Você precisa ter a sua escolha política? Precisa. Eu tenho a minha, não vou falar, mas eu tenho a minha e você precisa ter a sua. Mas eu não vou ficar falando da minha, impondo para vocês que vocês tenham uma tendência política igual a minha. Não. Por quê? Porque a igreja não é uma casa de campanha política. Mas então, o que a igreja pode ser? Eu quero trazer 3 coisas do que a igreja pode ser. Tá? São metáforas do que a igreja pode ser. Como que você pode explicar a igreja? Eu entendo que a igreja pode ser uma escola. Uma escola que é um lugar onde se aprende coisas. Quem aqui já aprendeu coisas boas aqui na Igreja Trini? Levanta a mão. Aí, ó. Tem um monte de gente que aprendeu coisas boas. Aqui você vem, você aprende. Então pode ser uma escola? Pode. No sentido do quê? No sentido de que aqui é um lugar onde você sai e você leva alguma informação, algum ensinamento para a sua vida. Então pode ser uma escola. Mas a igreja pode ser também uma fazenda. Ô pastor, está me chamando de animal? Não, mas você entende que a Bíblia chama a gente de rebanho de ovelhas? E que você tem um pastor que cuida das ovelhas? Então, de uma certa maneira, a gente é uma espécie de fazenda. Tem uma igreja aqui perto que todas as células, grupos celulares que eles reúnem nas casas, são chamados de fazenda, né? Só que assim, eu lembro que na igreja que eu estava, né, na igreja coreana que eu estava, a gente pensou em colocar o nome fazenda, mas abriu aquele programa da Record chamado Fazenda. Eu falei, não, esquece o Fazenda, que esse Fazenda não vai dar certo, cara, né? Mas uma outra comparação que você pode fazer com a igreja é que a igreja é um hospital. E é verdade, mas é um lugar onde as pessoas doentes vêm. Se você está aqui, é porque você sabe que você precisa de Jesus, por isso que você vem.
né? A maioria de nós. A gente vem porque a gente sabe que a gente precisa desse Deus. A gente sabe que a gente precisa de uma cura. A gente sabe que a gente precisa de um cuidado. E a gente vem para a igreja por causa disso, né? Mas eu vou terminar falando sobre a igreja, e eu quero olhar para uma igreja local. E eu quero trabalhar com vocês 3 pontos importantes de uma igreja local e de como que Deus enxerga a igreja local. Eu quero mostrar isso para vocês, tá? Eu quero abrir um texto que está em Efésios, capítulo 2. E Efésios é uma igreja local, você entende? Paulo, ele começou uma igreja naquela cidade de Éfeso, e os efésios que se reuniam lá formavam uma igreja, e você tinha uma igreja de Éfeso, que é uma igreja local. Não é a igreja geral, a igreja de Cristo, é uma igreja local. E eu queria ler com vocês esse texto de Efésios 2, 19 a 22, que diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então esse texto aqui, Paulo está explicando para a igreja de Éfeso o que é uma igreja local. Então é muito importante que a gente olhe para isso aqui e a gente enxergue e veja como que Deus enxerga a igreja local. E eu quero dizer, dentro da Trindade, que cada pessoa da Trindade enxerga a igreja de uma maneira diferente. Deixa eu explicar para vocês olhando para esse texto aqui, tá? Então, não dá para decorar esse texto, né? Mas se você quiser deixar ele aberto aí na sua Bíblia, você vai entender do que eu estou falando, tá? Então, eu já vou direto para o final, tá? Então, quando a gente olha para a Trindade, a gente vê o seguinte: o Pai enxerga a igreja como uma família. O Filho enxerga a igreja como um corpo. E o Espírito enxerga a igreja como uma morada. Olha só. Então o Pai enxerga, o próprio pronome Pai, né? O Pai enxerga a igreja como uma família. Cristo, que não está mais aqui, que queria estar aqui, e Ele está, Ele entende a igreja como um corpo, é o corpo de Cristo. E o Espírito Santo, que a gente não vê, mas a gente sente, a gente sabe que Ele é real, e Ele é Deus, Ele escolheu a igreja para fazer a sua morada. Nós somos a morada de Deus. Então vamos falar um por um. Para Deus Pai, Ele enxerga a igreja como família, né? Eu li esse texto que diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, né? Eu falei aqui no começo, né, da minha pregação, que essa igreja não vai levantar uma bandeira étnica. E olha só o que a palavra de Deus diz, Paulo diz ali para Éfeso: vocês já não são estrangeiros. Vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros. Eu não sei se você já teve essa crise, tá? Eu já tive essa crise. Aqui no Brasil, as pessoas me chamavam de japonês. Ô, japonês, vai lá, japonês, japonês. Beleza. Aí eu casei e a gente foi passar um tempo no Japão, né? A gente foi fazer a nossa lua de mel no Japão. Lá, sabe o que eles me chamavam? De estrangeiro. Ué, lá no Brasil os caras me chamam de japonês, e aqui no Japão os caras me chamam de estrangeiro. Então eu sou o quê? Sansei, nisei ou não sei? Né? Aí eu entendi, não, eu não sei mais o que eu sou. Mas olha que legal, quando você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela fura esse limite étnico nas nossas vidas e faz com que você entenda que você não é taiwanês, você não é brasileiro, você não é chinês, você não é japonês, você é concidadão dos santos e membro da família de Deus. Então nós
Nós deixamos de defender um valor ético para defender um outro valor. É o valor de que nós somos família. Nós somos família. Se você é da Igreja Trini, você é família nesse lugar. Então, quando a gente fala Trini, né, a Igreja Trini, a Trini vem da palavra trindade. E a trindade, o que é? É uma família. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O nosso Deus é família. Se o nosso Deus é família, o que nós chamamos de igreja precisa ser família. Nós somos a família de Deus. Então, quando a Bíblia olha para a família, a gente precisa entender que é um valor que nós precisamos ter em nossas vidas e na nossa comunidade. Paulo, em Efésios capítulo 3, quando ele ora, ele fala assim: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Ele está orando por quem? Para a família. Ele está orando por você, por mim, por todos nós que somos família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo, ele orava em nome da família, pela família. Ele orava por você, mesmo antes de você existir, ele já tinha essa noção da igreja invisível que somos nós para ele naquela época. Jesus, em João capítulo 17, ele ora por você. Eu não sei se você já percebeu isso, essa semana faz uma devocional em João 17. Lá em João 17, Jesus está orando por nós, por aqueles que ele vai receber ainda, que somos nós. Nós somos família. Nós somos a família Trini. Sabe, pessoal, uma coisa legal dessa igreja, quando eu olho para a igreja Trini, eu fico contente, porque aqui tem avô, filho, neto, tudo junto. E se o seu não está aqui, a gente está orando para eles virem. Não, tem uns que estão numa igreja muito boa, não precisa vir, pode ficar na sua igreja, né? Mas assim, quem não está na igreja, a gente está orando para os seus filhos virem para cá, para os seus netos virem para cá. E quando você tem aqui um vovô e uma vovó, que tem o filho, os filhos e os netos aqui, é muito bom. É muito mais do que aquela família, né? Você tem a família de Cristo, mas tem a família do sangue, e está todo mundo reunido para glorificar o nome de Deus, todo mundo sendo transformado. Alguém nessa semana falou para mim: nossa, pastor, é muito legal a igreja Trini, olha só, eu olho, minha mãe está aqui, minha tia está aqui, e meus filhos estão aqui, todo mundo está sendo abençoado e cuidado, e ama essa igreja. Não só a família de sangue, mas todos aqueles que têm o sangue de Cristo, se tornam família, que é a igreja local. Para o pai, a igreja é família. E para o filho, a igreja é o corpo. Olha só, o texto diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos, nos profetas, tendo Jesus como a pedra angular. Então esse corpo, ele é construído, nosso corpo biológico é construído de células, certo? Um prédio é construído de quê? De pedras, de tijolos. E lá no Velho Testamento tinha uma ideia de construção. Sempre que eles iam construir uma casa, eles colocavam uma pedra, tinha que ser uma pedra bem forte, uma pedra que não vai quebrar, uma pedra que não vai se esfarelar, tem que ser uma pedra muito resistente, e a partir dessa pedra, a gente vai encaixando as outras pedras para formar uma casa. Essa pedra é o que eles chamavam de pedra angular. Eles escolhiam uma pedra bem forte, uma pedra que não vai se desfazer, para que ela seja o fundamento, o início da construção de uma casa. E Jesus, Paulo está falando que Jesus aqui para nós é o quê? É a pedra angular. Então nós somos o quê então? Se Cristo é a pedra angular, nós somos o quê? Nós somos as pedras vivas.
Ah, então é por isso que meu marido tem a cabeça tão dura? É por isso. Cabeça é uma pedra, cabeça dura. Brincadeira. Nós somos pedras vivas, a palavra de Deus diz que nós somos pedras vivas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva, as pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra, e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Nós somos pedras vivas. Eu queria mostrar uma imagem para você, tá, pessoal? Queria que você enxergasse isso aqui que eu estou mostrando agora. Você tem esse grupo de pedras aqui e você tem esse grupo de pedras aqui. Qual que é a diferença dessas pedras? Qual a diferença desses dois grupos? É porque essas pedras aqui, elas estão soltas, certo? E essas pedras aqui, elas estão cimentadas, certo? Deixa eu falar uma coisa interessante. Chegou um cara e falou assim: ah, sabe aquele pastor lá, ele foi na outra igreja e pegou um membro da outra igreja e levou para a igreja dele. Eu nunca fiz isso, tá, pessoal? Eu nunca fui para a igreja do outro pegar membro para trazer para a minha, tá? Apesar de ter uns caras que eu falo, pô, eu queria que esse cara estivesse na minha igreja, mas eu nunca fiz isso, né? Mas como que dá para você ir para uma outra igreja, pegar um membro e levar para a tua? Sabe por quê? Porque é pedra solta. Se a sua igreja não é pedra cimentada, pedra solta, dá para levar, qualquer um leva. Eu lembro muito bem o dia que meu pai, arrumando o jardim lá do consultório dele, colocou um monte daquelas pedras brancas, sabe aquelas pedras brancas bonitas assim? Colocou assim no jardim dele, as pessoas iam com sacolinha lá no jardim dele, pegava, enchia a sacolinha e levava embora. Está solta, não é verdade? Vamos imaginar que essa parede aqui é feita de tijolo, não é, mas imagina que essa parede é feita de tijolo. Dá para eu tirar um tijolo dali e levar para minha casa? Dá para tirar um tijolo de lá? Por quê? Porque está cimentado. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você tem compromisso com a igreja local, eu não tenho medo de perder membro dessa igreja. Eu não tenho medo. Aliás, se eu perder você, se você for para uma outra igreja, é porque você estava meio soltinho. Você não quis participar do discipulado, você não quis participar do culto, você não quis participar do serviço da igreja, você não teve compromisso, então você é uma pedra solta. Mas quem serve nessa igreja, quem ama essa igreja, quem vem todo domingo nessa igreja, é uma pedra cimentada. Arranca uma pedra cimentada. Só se você matar ela. Só se você matar essa pedra, quebrar essa pedra. Minha oração é que você possa ser essa pedra cimentada. Porque quando nós somos uma pedra cimentada, como que faz para ser uma pedra cimentada? Dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja de Cristo. Primeiro, você precisa ser uma pessoa com compromisso. Pessoal, domingo, 5 da tarde, você já tem um compromisso. Você não vai marcar nada domingo às 5 da tarde. Porque você já tem um compromisso, seu compromisso é com a igreja. Não fica marcando janta com amigo, não, o seu compromisso é estar na igreja. É importante que você venha para a igreja. De vez em quando pode faltar? Pode, pessoal. Ninguém vai fazer lista de chamado, ou assina para mim. Lembra dessa história? Assina para mim, né? Para eu não ficar com falta. Não vai ter. Eu não vou obrigar ninguém a vir para a igreja. Eu não vou ligar para a tua casa na sexta-feira e falar, não vai faltar, hein, mano? Ou eu estou preocupado com você porque está faltando demais, vou ligar para você para ver se está tudo bem. Mas você quer ser uma pedra cimentada? Tenha compromisso com a igreja. Se você perder um domingo, você já perdeu metade do mês. Você entende o que eu estou falando? Porque você já passou 2 semanas longe de Deus e a gente quer te alimentar espiritualmente. Então você precisa vir para a igreja para você receber alimento espiritual.
compromisso. Outra coisa que faz você ser uma pedra cimentada é o senso de família. Se nós temos um senso de família, a gente vive essa conexão. Eu amo vocês, eu sinto falta de vocês. Eu oro por vocês. Eu sinto vocês como a minha família. Vocês são minha família. Isso me conecta aqui na igreja. E uma outra coisa que vai conectar a gente na família é o senso de pertencimento. Se você entende que você pertence a esse lugar, você vem. Você não falta. Você sabe que a sua ausência vai fazer falta para nós. Hoje já está faltando algumas pessoas. Algumas que foram viajar, ainda não voltaram e tal, mas eu sei que tem gente que não está aqui e eu sinto falta dessas pessoas. Quando você não vem, eu sinto falta de você. Mas como que a gente faz para solidificar a conexão entre as pedras? Nós precisamos de compromisso, senso de família e pertencimento, porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Não é o pastor que é a igreja. Não é o pastor e a esposa do pastor que é a igreja. Nós somos a igreja. E se você não achou o seu rostinho aqui, você faltou no dia, tá? Porque a maioria está aqui. A maioria da igreja está aqui. Última coisa que eu quero falar para vocês. O texto de Efésios fala que para o Espírito Santo nós somos morada. Deus, Ele escolheu cada um de nós para ser morada para Ele. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem uma morada de Deus por seu Espírito. A nossa edificação, a nossa solidificação, o nosso crescimento espiritual é para quê? Para que o Espírito Santo possa morar em nós. O Espírito Santo não quis morar numa igreja, numa catedral bonita da Europa. Tem gente que foi para a Europa e viu umas catedrais bonitas, né? Deve ter visto umas catedrais bonitas. Será que Deus escolheu aquele lugar para morar? Não. Acho que Ele queria algo melhor, né? Tem que ser lá no Morumbi, né? Vamos escolher uma catedral lá no Morumbi. Não, pessoal, olha só. Quando a gente vai lá para Atos capítulo 7, tem um diácono da igreja, um líder da igreja, que teve a história mais rápida da palavra de Deus. Ele aparece no capítulo 6 e morre no capítulo 7. É triste, mas esse camarada foi um mártir, foi um homem de Deus, que começou uma revolução para que muitas pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. A morte desse homem, que apareceu no capítulo 6 e morreu no capítulo 7, foi algo tão impactante, que nós hoje existimos como igreja, porque nós lembramos da morte desse homem chamado Estevão. Lá em Atos capítulo 7, esse Estevão, ele está fazendo um discurso para os mestres da lei, e ele está falando justamente para os mestres da lei. Está vendo esse templo? O templo não é Deus. Está vendo esse templo de tijolo, de pedra, de teto? Deus não mora aí. Então onde Deus mora? E aí, nesse discurso, Estevão, ele diz assim: Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas. O que o Estevão estava querendo dizer com isso? Ele estava falando assim: não adianta você fazer um prédio bonito e falar assim, Deus mora aí. Eu não sei quem lembra, lá no Shopping Morumbi, tinha uma salinha escrito assim, Deus mora aqui. Alguém lembra disso? Lembra? Não? Desculpa, só eu lembro. Era uma salinha assim, ó, ficava assim, Deus mora aqui. Aí era um lugar mó calmo, não tinha barulho, só tinha umas cadeiras bonitas, você podia sentar, Deus mora aqui. Aí eu falava assim, falava sério, Deus não mora aí não. Deus mora aqui, ó. Porque Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Não é porque você construiu uma coisa bonita, e desculpa os arquitetos, não é porque que você construiu uma coisa bonita que Deus vai morar lá dentro, não.
Deus não mora em lugares feitos por mãos humanas. Quem te fez? Quem te fez? Deus. Deus não quer morar em um prédio. Deus não quer morar em uma casa. Deus não quer morar num salão. Deus quer morar dentro do seu coração. E quando nós, como pedras vivas, nos reunimos, somos edificados na palavra de Deus, o Espírito Santo decide morar entre nós. E se o Espírito Santo está entre nós, ele vai fazer diferença entre nós. Eu não sei quem está nos visitando hoje, eu sei de alguns, mas não sei se você sentiu a presença de Deus nesse lugar. Muitas pessoas vêm aqui e falam assim: Joel, pastor Joel, tem uma coisa que eu senti diferente na sua igreja, eu senti a presença de Deus, só de chegar aqui eu senti a presença de Deus. Não é por causa de mim, não é por causa da equipe de louvor, é por causa de todos nós, que decidimos ser morada do Espírito Santo. A palavra de Deus diz lá em Levíticos: habitarei no meio de vocês e não os desprezarei, andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Essa é a igreja local. Então eu queria resumir o que eu falei para vocês hoje, que é muito importante. Então, quando a gente olha para a igreja Trini, nós precisamos entender que nós somos uma família para o Pai, que nós somos um corpo para o Filho e que nós somos morada para o Espírito Santo de Deus. E eu falei tudo isso para quê? Para que você possa entender que um dos valores da nossa igreja, um estilo da igreja Trini, é o compromisso com a igreja local. Que você possa viver esse estilo de vida, esse compromisso com Deus. Um teólogo muito famoso, ele diz o quê? Que a igreja é a manifestação da glória de Deus. Se você quer ter um compromisso com Deus, e você não consegue nem ter um compromisso com a igreja, você não está tendo um compromisso com Deus. Se você quer ter um compromisso com Deus, o mínimo que você deveria fazer é ter um compromisso com a sua igreja local. E eu creio que isso é um desafio para todos nós. Um ano tem mais ou menos 56 domingos. É pouco, na verdade, né? 56 domingos. Não é muito. Se você faltar um, já faz diferença. Que você possa entender o valor da sua igreja local. Você que é membro da igreja Trini, entenda o seu valor dentro desse lugar. Não falte domingo. O seu compromisso com Deus se manifesta no seu compromisso com a igreja local. Vamos ficar em pé? Quero orar pela sua vida. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque a gente olha para a Tua palavra e a gente vê que o Pai procura uma família e nós somos essa família. O Filho procura um corpo e nós somos esse corpo. O Espírito procura uma morada e nós somos essa morada. Habita em nós. Habita em nosso meio. Que o Senhor abençoe a nossa comunhão, que o Senhor abençoe essas pedras vivas, cimentadas pelo compromisso, pelo senso de família, pelo senso de pertencimento. Eu oro, Deus, para que nós tenhamos realmente um compromisso com o Senhor. E esse compromisso com o Senhor se manifesta no nosso compromisso com a igreja local. Abençoa a vida de cada um. Derrama da Tua bênção sobre nós. E nos guia para que sejamos um. Para que nós sejamos um corpo e uma família. Que o Senhor nos dê um coração renovado. Um coração restaurado por Ti. Um coração
moldado e parecido com o teu, para que possamos olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã, e abençoá-los em nome do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua presença nesse lugar. Obrigado porque o Senhor mora aqui entre nós. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus.